Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de Geografia do 8º ano. Nós estamos na semana 4. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula, continente africano. Caro estudante, nesta semana você vai conhecer aspectos relacionados à dimensão, localização, regionalização, divisão político-territorial e elementos físico-naturais que caracterizam o espaço geográfico do continente africano, compreender que o continente africano é caracterizado por grande diversidade sociocultural. Localizada ao sul da Europa e a sudoeste da Península Arábica, a África é o terceiro maior continente em extensão territorial. Grande parte de suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. O território africano é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Oceano Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a nordeste. De maneira geral, o continente africano vive um momento de transformação. O processo de urbanização acontece rapidamente. Os investimentos estrangeiros produzem modificações profundas nas paisagens e há expansão da infraestrutura em diferentes países do continente. As relações econômicas, que no passado estiveram muito ligadas à Europa, atualmente têm se voltado especialmente ao mercado chinês, o que vem contribuindo para dinamizar a economia de diversos países da África. Contudo, o forte contraste social acentua as diferenças entre os grupos mais ricos e os mais pobres. A complexidade e a diversidade de características do continente torna possível regionalizar a África de diferentes maneiras, enfatizando diversos aspectos, sejam físicos, econômicos, culturais ou sociais. Predominam na África terrenos pouco íngremes e altitudes inferiores a 1.000 metros. As planícies são encontradas nas faixas litorâneas ou ao longo das margens de rios, como o Congo, o Gâmbia e o Senegal. Os planaltos antigos, bastante desgastados por agentes erosivos, vento, chuva, dominam as paisagens naturais do continente. No entanto, algumas porções do território aparece a formação de altas montanhas no extremo norte e na porção leste. O Monte Kilimanjaro, cujo pico é o mais alto da África, com 5.895 metros de altitude, está localizado na porção leste do continente. Nas regiões mais altas do continente, nascem os principais rios africanos: Orange, ao sul, Níger, a oeste, Nilo, que deságua no Mar Mediterrâneo, e Congo, na porção central. Os rios africanos garantiam a muitos povos que se instalaram às suas margens no decorrer dos séculos o desenvolvimento de técnicas de irrigação que permitiram a prática da agricultura e da pecuária. A grande extensão latitudinal do continente reflete-se na diversidade de climas e de formações vegetais e permite a coexistência de paisagens desérticas, como a do Saara e do Kalahari, com paisagens florestais, como a floresta do Congo, uma das mais úmidas do planeta. Clima no extenso território africano predominam os climas equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo e, em algumas regiões mais altas, o frio de montanha. A vegetação africana possui forte relação com os climas e com a distribuição das chuvas no continente. Além disso, é bastante diversificada. Apresenta desde florestas tropicais, savana, estepes e pradarias, e até vegetação desértica. Nos desertos da África, a flora é composta de uma vegetação esparsa, que inclui plantas de raízes profundas e cactos que armazenam água em seu interior. Porém, a maior parte do deserto não apresenta nenhum tipo de cobertura vegetal. Vamos agora para as atividades. Número 1, vamos direto para a letra A. Qual é o clima predominante no continente? É o tropical. Qual a vegetação predominante? Letra B, savanas.
Letra C, qual a relação do clima e vegetação? O clima é um dos principais fatores de formação dos diferentes tipos de vegetação. E a África é um dos maiores continentes, sendo cortada pelos 2 trópicos e pelo Equador. Número 2, vamos direto aqui para a letra A. Oceanos que banham o continente, Atlântico e Índico. Paralelos que cortam o continente, Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Limite entre a África e a Europa, Mar Mediterrâneo. Número 3. Qual é a forma de relevo predominante na África, de modo geral, onde se localizam as planícies? São os planaltos, as planícies estão nos litorais ou ao longo dos rios. Número 4. Nas regiões mais altas do continente, nascem os principais rios africanos. Orange, ao sul, Níger, a oeste, Nilo, que deságua no mar Mediterrâneo, e Congo, na porção central. Explique a importância dos rios no continente. Os rios garantiram a muitos povos que se instalaram às suas margens no decorrer dos séculos o desenvolvimento de técnicas de irrigação que permitiram a prática da agricultura e da pecuária, como é o caso histórico do rio Nilo. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.